6h37 de volta com o Manhã no Ar e a gente continua falando sobre a crise dos combustíveis. Antes do governo federal anunciar medidas que poderiam dar fim à greve dos caminhoneiros, o Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo anunciou a diminuição da frota de ônibus para hoje. E a Prefeitura decretou ponto facultativo em algumas secretarias municipais. O problema seria a falta de combustíveis. Temendo o desabastecimento, motoristas também correram os postos de gasolina. E o resultado disso? Muitas filas. Foi difícil encontrar um posto vazio. Os carros faziam filas para abastecer. A gente estava indo para um outro local e aí acabou que aproveitar logo Antes que aumente, que vai aumentar absurdamente, né, também. Você também vai abastecer o máximo que puder? Sim. Eu vou encher o tanque aí. Neste aqui na Torquato Tapajós, todas as bombas de combustíveis estavam lotadas. Em outro posto, na Avenida Humberto Calderaro Filho, a gasolina acabou logo. Muitos motoristas foram embora sem abastecer. Só restou a última bomba com diesel. O Procon está atento aos preços. É que a escassez de combustíveis em algumas partes do Brasil fez o litro de gasolina se aproximar de R$10. Muito importante é que o consumidor, atento aos seus custos, denuncie, indique ao Procon Amazonas as possíveis irregularidades que estão acontecendo. Percebendo o preço abusivo, é importante que fotografe. Tire lá com seu celular, fotografe o preço que está na bomba e denuncie. Entre em contato com 0800 092 1512 do Procon Amazonas ou pelas redes sociais do Procon Amazonas e pode fazer a sua denúncia que será atendido. Na contramão desse movimento, nos postos, este servidor público discorda do pensamento da maioria dos motoristas. As pessoas estão abastecendo porque se preocupam somente consigo. Encher o tanque do meu carro e o resto que dê seu jeito para lá. Não é assim. Nós temos que pensar no conjunto das coisas. Tem que ficar com o posto, com o combustível no tanque, para poder o dono do posto sentir a problemática que está ocorrendo na nação. Se vai parar, que pare tudo. Se é para parar, que pare. Nós não vamos consertar o mundo. Por causa dessa situação, a frota de ônibus hoje está reduzida. Nós vamos rodar mais ou menos na sexta-feira com 60% da frota e no sábado até meio-dia com mais ou menos 50%. Nós entramos por volta das 4 horas de ontem com um pedido judicial no sentido de que seja carregado os caminhões destinados às garagens das empresas de ônibus, porque o diesel necessário é uma atividade essencial. Quem depende do transporte coletivo está preocupado. A gente fica à mercê do transporte público, então a gente espera que não aconteça nada. E se acontecer, vai prejudicar o nosso andamento na faculdade. Mesmo com menos ônibus nas ruas, os mototáxis até poderiam se aproveitar da situação, mas também não sabem o que fazer. Por exemplo, eu abasteci minha moto hoje à tarde, né? Mas dá para mim rodar amanhã até mais 6 horas da tarde. Aí de lá eu não sei. E como está faltando, nós não temos condições de correr atrás, porque a partir de amanhã já não sabe onde vamos achar e onde vamos abastecer também. Essa é a preocupação, né, da gente. Por causa da situação, o expediente das secretarias do município foi cancelado. A situação das ambulâncias também preocupa. A nossa produção entrou em contato com o responsável pelo SAMU. Ele informou que ainda há combustível para mais um dia e que depois disso não sabe como vai ser. A falta de combustíveis afeta todos os setores. Os donos das farmácias temem não ter como entregar os medicamentos se a greve dos caminhoneiros permanecer. E essa entrega depende de combustível, né? Então, se realmente não houver o combustível, já dificulta a parte de entrega. E outro fator agravante é que o nosso medicamento, a maioria vem do sul e sudeste do país. Com essa greve de caminhoneiros, é muito provável que isso possa vir a afetar, porque nós vamos ter o abastecimento daqui a 15 a 20 dias. A greve dos caminhoneiros já dura 5 dias. Eles ocupam cerca de 400 pontos em todo o país. Aqui em Manaus, um grupo se concentra em frente à refinaria no distrito para evitar o abastecimento nos postos. Ontem, o governo anunciou um possível acerto com parte da categoria para encerrar o movimento grevista. Mas os caminhoneiros dizem desconhecer o acordo. As principais estradas brasileiras continuam obstruídas.
Olha, até agora parece que esse acordo não deu certo. Na nossa entrevista do dia, a gente continua repercutindo sobre a greve dos caminhoneiros e os impactos dela para o país. No início da noite de ontem, o governo Temer anunciou um acordo com os grevistas para suspender o movimento por 15 dias. Mas a categoria só deve decidir hoje, em assembleia, se encerra ou não a paralisação. Mesmo assim, a notícia do possível acordo fez a Bolsa de Valores despencar. O problema seria o impacto negativo na arrecadação brasileira. E para analisar essas e outras questões, a gente recebe aqui no estúdio o economista Francisco Mourão Júnior. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, excelente dia. Bom dia. Felizmente, essa situação, dessa instabilidade, dessa greve dos caminhoneiros, e infelizmente vai envolver realmente a economia. A economia já está, como um todo, afetada, né? Desde o anúncio a gente percebeu essa alteração na Bolsa de Valores. Agora, o que é de fato a proposta que o governo apresentou ontem para os caminhoneiros? O governo federal anunciou, houve um acordo, vai ter uma trégua de 15 dias, mas isso ainda não foi uma decisão acatada pela categoria, né? Sim, porque em termos, o que nós temos, Temos as questões da Petrobras, por ser um monopólio, não haver a questão de força de mercado, como a gente chama na economia, de uma concorrência, de ter mais outras empresas, fatores como Lava Jato, e por ser uma empresa de capital misto que precisa ajeitar as questões de financiamento, para poder continuar sobrevivendo, Essa Petrobras está começando uma política de preços a nível internacional para poder adequar as situações no porquê ela está passando. Mas, além dessa situação da Petrobras, tem a questão da carga tributária, que incide sobre principalmente federal e estadual, que incide sobre a questão dos combustíveis. Isso aí realmente foi o estopim que estourou todo esse movimento. Então, de forma resumida, a gente tem um problema do carga tributária, os impostos altíssimos, que pesam consideravelmente nisso, a goteira ali da Lava Jato, a corrupção na Petrobras, que criou um rombo que a gente está pagando agora. E a outra questão é o fato do monopólio, só tem a Petrobras para fornecer, então não tem para onde correr, vai ter que comprar dela. Exatamente, por uma questão desde a época do governo Getúlio Vargas, da criação da Petrobras, por ser um setor estratégico. Isso aí tem que ser discutido um pouco mais na frente com a sociedade, da privatização ou não, de entrada de outras empresas, para que esse mercado possa fluir, para que tenha concorrência. Mas fora isso, tem a questão tributária, essa questão da CID, do PIS e COFINS sobre o óleo diesel e do ICMS. Lembrando que o ICMS, cada estado tem sua legislação. Então, para cada estado há uma alíquota. Então, resolver essas questões tributárias em cima do combustível, ela é primordial para esse movimento. E o ICMS, que é o Imposto de Circulação sobre Mercadoria de Produtos e Serviços, paga duas vezes, Paga quando compra, paga quando entra no estado e já incidindo sobre todos os outros impostos. Exatamente. Então, esse movimento, ele quer que tire a CID, que é um imposto federal, Estão também fazendo pressão sobre o ICMS, e a questão também Petrobras, que ela pare de fazer essa política de nivelar o preço pelo mercado internacional. A gente tem alguns pontos aqui que foram abordados nesse acordo aí apresentado pelo governo federal. Vamos mostrar para você de casa que está acompanhando o Manhã no Ar nesse exato momento. Algumas propostas aí enviadas pelo governo: extinção do CID sobre o diesel em 2018, redução de 10% do diesel nas refinarias durante 30 dias, compensações financeiras da União. A princípio é um acordo bem provisório, Com data para começar e terminar. Exatamente. Nessa questão da extinção da CID sobre o diesel, é uma pressão realmente do próprio movimento, que se tire esse imposto, porque além desse imposto ainda tem o PIS e o COFINS, que são 3 impostos em cima do combustível. Essa redução de 10% do diesel sobre a refinaria, durante 30 dias, para que estanque essa política de aumento de preços. Agora, essa compensação financeira, porque a Petrobras já vem de governos anteriores tendo prejuízo, principalmente na questão da Lava Jato. Então, ela não tem como mais manter os investimentos necessários para esse setor, que ela atua, sem antes realmente ter que cobrar esse nível de preço. Então, a União vai ter realmente que fazer essa compensação à Petrobras, porque ela é uma empresa de capital misto e os investidores querem um retorno desse capital.
Ao longo da entrevista, a gente vai mostrando aí as outras partes desse acordo, né, que o governo propôs aos caminhoneiros. Os caminhoneiros devem se reunir hoje em assembleia para decidir se param ou não. Agora, uma coisa que chama atenção é a grande mobilização que eles conseguiram fazer no país. Pararam o país, tiveram um apoio muito grande da população e de comerciantes. As pessoas começaram a ir até onde esses caminhoneiros estavam concentrados, levar alimentos, apoiar o movimento, porque foi uma forma instantânea praticamente de o governo dar uma resposta. São poucas as categorias que conseguem uma resposta tão imediata como essa. Agora, também chama a atenção o fato de que essa proposta, pelo menos até agora, só beneficia os caminhoneiros, né? Sim, porque esse é um movimento realmente que conseguiu essa mobilização, né? Temos, por um outro lado, um governo, né, numa estabilidade, infelizmente, fraco, né, para poder fechar esse acordo. Né? E o que acontece é que é um setor primordial, estamos falando de logística, de distribuição. Né? Sem essa parte de logística e distribuição, o Brasil todo para. Né? E esse movimento ele vai além, porque além de mexer com as questões da carga tributária, ele mexe também com as questões das condições das próprias estradas, das próprias rodovias, né? Que eles também estão pedindo, né, que seja feito investimentos nesse setor. Para mim, senhor, para as pessoas que estão em casa, a proposta não muda a realidade nas bombas, nos postos de combustíveis para a gente. O preço da gasolina, do álcool, que são os combustíveis mais utilizados nos carros particulares, vai continuar elevado? Infelizmente vai. Enquanto a Petrobras continuar com essa política de preços, né, internacional, que se poderia fazer a pressão da sociedade para que seja feita a reforma tributária, que está há mais de 20 anos no Congresso, não sai, não se resolve, não temos uma política realmente definida para esse monte de impostos que nós pagamos, em cima da gasolina, em cima da alimentação, em cima de todos os outros produtos e serviços que nós temos. Né? Um governo engessado, um governo que gasta muito e o retorno desses impostos que, infelizmente, como está na Constituição, segurança, saúde, né, bem-estar, nós ainda não temos. Temos que pagar os impostos e ainda pagar por isso. Agora, essa proposta do governo, ela vai facilitar, caso aprovada, a vida dos rodoviários, reduzir algumas tributações, entre outras coisas. Quem é que vai pagar essa conta? Infelizmente, quem vai pagar essa conta vai ser nós, porque quando você está falando, como você está dizendo, temos que fazer as compensações à Petrobras, né? Porque a Petrobras ela não vai poder ficar no prejuízo, né? Além dessas compensações da Petrobras, ainda tem a situação de um governo que está perdendo arrecadação, né? E quando ele zera a CID, ele vai perder a arrecadação e ele vai ter que tirar essa arrecadação de algum outro lugar. Então, algum outro imposto nosso vai ter que ser aumentado. Então, pode ser que até o próprio combustível seja aumentado? Provavelmente, ou um outro imposto para compensar, né, esse zeramento, né, do governo. E tem alguma forma da gente fugir disso? Infelizmente, né, tentando economizar, né, tentando realmente fazer pressões nos nossos políticos, né, para que se defina essa reforma tributária, né, para que realmente se coloque, né, um imposto justo, né, aquele imposto que realmente, né, vai realmente dar um retorno para a sociedade que não pese nos nossos bolsos. E que esses impostos, esse dinheiro que é nosso, né, seja, né, colocado, volte com esses serviços que tanta gente precisa. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esclarecimentos para a gente aí dessa situação tão preocupante que atinge o Brasil inteiro. Obrigado, mais uma vez, bom dia a todos. Recebi hoje o Francisco Mourão Júnior, economista, falando sobre essa crise dos combustíveis que afeta o país inteiro. E a gente continua falando sobre esse assunto, mas agora ao vivo, na Rádio FM O Dia, vamos conversar com Cleiton Pascarelli, na 93.1. Olá, Cleiton, muito bom dia. Bom dia, Adriane. Muita gente reclamando aí pela rádio dessa alta dos combustíveis? Demais da conta. Eu, inclusive, estava lendo agora aqui uma mensagem que um ouvinte mandou para a gente pelo WhatsApp, dizendo que onde ele mora ali no Conjunto Santa Maria, na Alameda Cosme Ferreira, a gasolina até ontem se manteve R$ 4,47, mas infelizmente a procura de ontem fez com que a gasolina do posto acabasse.
Situação extremamente grave, né, Cleiton? E isso está afetando o país como um todo. A gente mostrou protestos, acabei de conversar aqui com o economista falando sobre esse impacto geral e a gente não tem muito para onde fugir. E a proposta apresentada para os caminhoneiros não nos beneficia, não beneficia a população como um todo, né? É uma expectativa de que na Assembleia de hoje os caminhoneiros possam pressionar o governo também para ceder um pouco mais de alguma forma para que a gente possa ter algum tipo de benefício. Exatamente. Fazendo então um panorama aí, desde segunda-feira o governo tem se mexido aí para tentar verificar o que deve ser, o que pode ser feito, né, para melhorar essa questão. Ontem, o que foi passado para os caminhoneiros é que iriam congelar o preço do óleo diesel nas refinarias por 15 dias, algo como um subsídio, tá? O governo vai subsidiar esse congelamento. E vai deixar de arrecadar aí 350 milhões de reais por conta desse subsídio. Uma prática que, inclusive, foi feita por governos passados, né, esse subsídio. Por isso, inclusive, esse impacto hoje no preço da gasolina, do óleo diesel, por conta da carga tributária. Enfim, agora, além do próprio governo federal estar verificando aí o que pode ser feito, os caminhoneiros resolveram pressionar o Congresso Nacional e, no âmbito do Senado, o presidente da Casa, Eunício Oliveira, afirmou que deve trazer na semana que vem ou até o início do mês de junho um projeto de lei que é complementar e trata do preço mínimo do transporte rodoviário de cargas. É uma das reivindicações dos caminhoneiros e, por isso, eles devem acelerar aí a tramitação desse projeto. Agora, o presidente da Casa disse que, lamentavelmente, ele precisa ainda levar para o plenário 3 medidas provisórias que precisam ser analisadas para que, então, eles consigam chegar a avaliar esse projeto de lei. Bom, além disso, o governo federal está analisando aí a redução da carga tributária em cima do combustível, né, o PIS, COFINS e a CID, que é o que os caminhoneiros mais questionam aí, essa carga tributária. Eu recebi, inclusive, ainda agora, Adriane Diniz, quero inclusive a sua opinião sobre isso, meu amigo Raimundo Benarroz mandou uma mensagem para mim dizendo o seguinte: se a gente reduzir os benefícios do Congresso, do Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais de Contas, dos ministérios, das secretarias, dos governadores, dos prefeitos, aí sim vai sobrar dinheiro para a economia fluir. Principalmente o Judiciário, né, que é caríssimo. Agora é o seguinte, o economista disse que quem vai pagar essa conta, se for aprovado, essa proposta aí do governo federal, acaba sendo a população, né? Isso, mais uma vez, porque vai ter que compensar os benefícios diretamente para a Petrobras e isso é muito preocupante e é preciso tirar de fato quem tem mais, né? Porque não dá para cobrar de quem usa um transporte coletivo que inclusive já está sendo prejudicado por conta dessa alta nos combustíveis. Você conversou ainda há pouco com representantes da Associação Comercial, né? Tem alguma possibilidade mesmo de desabastecimento aqui na cidade? Olha, de acordo com informações do presidente da ACA, né, Associação Comercial do Amazonas, o Ataliba Filho, por enquanto não. Tá? Por enquanto não, mas é óbvio que o comércio sofre também esse impacto, porque está com mercadoria barrada, né, nas barreiras feitas pelos caminhoneiros. Nada ainda muito alarmante não, mas eles ainda estão vigilantes. O comércio está funcionando normalmente no dia de hoje, apesar de eles acreditarem que deverão sofrer um certo impacto por conta da redução da frota de transporte coletivo, né, dos ônibus, e também da questão do ponto facultativo da prefeitura, mas estão trabalhando normalmente e não acreditam, pelo menos momentaneamente, num desabastecimento. Porém, eles esperam que essa paralisação não dure muito tempo. E no interior do estado, porque por lá grande parte da energia, pelo menos 90% da energia consumida depende do diesel. Exato, pois é. Essa informação a gente está apurando, inclusive, para saber como é que estão as prefeituras, né, que normalmente coordenam isso, e a própria Eletrobras em algumas cidades. Por enquanto, não se tem informação sobre desabastecimento, não. Porém, corre o risco, sim, caso essa paralisação, por exemplo, passe o fim de semana. A gente sabe, por exemplo, que fim de semana os serviços tendem a reduzir ou até parar, né? Agora,
Vamos aguardar aí para ver. O transporte coletivo, por exemplo, disse que tem combustível apenas para operar até amanhã, até este sábado. Se a paralisação continuar ou se os caminhoneiros não deixarem sair óleo diesel, pelo menos somente para os ônibus do transporte coletivo, no domingo há uma grande chance de não ter ônibus circulando pela cidade. E hoje tem reunião lá em Brasília, né? Todos os secretários de Fazenda, todo mundo vai participar aí para tentar chegar a um consenso. Enquanto isso, as rodovias estão interditadas, inclusive tem um mapa que identifica que essa movimentação continua muito forte, as pessoas não deixaram, né? Os caminhoneiros continuam nas ruas, o movimento ainda é forte e sem previsão de término. Exatamente isso. Bom, a gente aguarda, vai acompanhar tudo isso ao longo do dia, né? Até porque tem a Assembleia dos Caminhoneiros, né? Tem aí as conversas de bastidores dos políticos. Vamos ver o que deve sair daqui para frente. O que é bom deixar claro é que tanto o ouvinte da FM Dia quanto o telespectador da TV A Crítica fica acompanhando tudo nos nossos telejornais. A nossa equipe de jornalismo está trabalhando incansavelmente 24 horas por dia para trazer informações para as pessoas. Tá certo, Cleiton. Muito obrigada por sua participação. Um excelente dia para você e para os ouvintes. Bom fim de semana e a gente continua por aqui. Bom dia, bom fim de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau. E agora a gente vai para o intervalo, mas na volta continuamos falando sobre essa movimentação dos caminhoneiros aqui. Daqui a pouco a gente vai ouvir diretamente a categoria. E tem essa ameaça de ônibus deixarem de circular na cidade. A Prefeitura já decretou ponto facultativo para algumas secretarias e informou que há redução, sim, de circulação de ônibus na cidade. Eu volto em instantes, não saia daí.